Vamos para a correção das atividades de matemática do nosso livro Aprender Sempre. Trabalhamos, então, com a página 99 e a página 100. Vamos dar uma olhada nas atividades que foram propostas, né, para que nós fizéssemos. Na sequência didática, a visita bienal do livro. Aula 1, os livros são leves ou pesados? O que vamos aprender? Vamos estimar e medir massas de livros. Nós já estudamos anteriormente, né? Não sei se vocês se recordam, que quando nos referimos a massas, né, medidas de massa, estamos nos referindo ao peso. Né? Se eu perguntar aí, qual é o seu peso? E você me relatar, olha, o meu peso é 38 quilos. Então, a sua medida de massa é 38 quilos, né? Então, medida de massa se refere ao peso das pessoas, dos objetos, né? Dos animais. Então, vamos aí para a atividade, né? Aqui, no enunciado, diz que Júlio César, Maria Beatriz e Isabel, com seus irmãos familiares, foram visitar a Bienal do Livro, que acontece em uma cidade próxima. O que seria a Bienal do Livro? Seria a Feira do Livro, tá? Uma feira onde muitos livros são colocados à disposição, né, para as pessoas conhecerem, visitarem, e esses livros estão à venda. Todos gostam de ler e ficaram muito felizes em fazer esse passeio. Vamos acompanhá-los. Júlio César comentou com as amigas que os livros podem ser bem diferentes no formato, quantidade de páginas e massa. Há livros leves e livros bastante pesados. Então, nós já observamos, né, no nosso dia a dia, quando nós temos acesso, seja na escola, seja em casa, seja numa livraria, que os livros podem ter características diferentes. Alguns são pequenos, outros são grandes, alguns são mais retangulares, né? Outros têm um formato diferenciado, alguns têm mais páginas, outros menos páginas. E tudo isso, então, vai influenciar o quê? Na medida de massa. Vai tornar alguns livros mais pesados, outros livros serão mais leves. Júlio César segurou um livro. Disse que sua massa, ou seja, seu peso, era maior que 1 quilo e que precisaria de uma balança para verificar se a estimativa estava correta. 1 quilo. 1 quilo, né? Nós já fizemos, inclusive, a anotação que 1 quilo é 1.000 gramas. 1 quilo corresponde a 1.000 gramas, tá? Em um stand, o que seria um stand, né? Um box, um local, como se fosse, não é exatamente uma sala, mas vocês se recordam da Feira do Livro aqui na nossa cidade, né? Cada espaço destinado aí aos vendedores, né? Cada espaço a uma determinada loja é chamado de stand, tá? Em um stand, eles encontraram uma caixa com 8 livros de Monteiro Lobato, cuja massa era de 2,7 kg. E o livro O Pequeno Príncipe, cuja massa era de aproximadamente 300 gramas. Responda as questões. Então, nós vimos aí que havia um box, né? Era uma caixinha que comportava o quê? 8 livros. O total de massa desses 8 livros do Monteiro Lobato era 2,7 kg, tá? Se eu disse que 1 quilo é 1.000 gramas, 2,7 kg é o mesmo que 2.700 gramas, certo? Enquanto que um outro livro, né, ele sozinho pesava 300 gramas. Responda as questões. Se Maria Beatriz colocar o livro O Pequeno Príncipe e a caixa de livros de Monteiro Lobato juntos em uma balança, qual será a massa obtida? Bom, aqui nós temos, pessoal, uma palavrinha que já nos dá indício de qual operação que nós temos que fazer. Olha só. Se Maria Beatriz colocar o livro, então ela citou aqui,
O Pequeno Príncipe. E a caixa de livros, quantos livros tem na caixa? 8, né? Os livros de Monteiro Lobato juntos. Então, qual será a massa obtida, certo? Se nós estamos falando em juntar, nós temos que, então, verificar. Quanto pesa o livro, a caixa de livros? 2,7 kg. Então, é o mesmo que 2.700 gramas, certo? Mas, qual é o peso do livro O Pequeno Príncipe? Olha, o Pequeno Príncipe sozinho vai pesar aí 300 gramas, certo? Então, qual é a medida de massa, né, de todos eles juntos? Então, nós vamos aqui, ó, juntar unidade com unidade, 0 mais 0. 0, 0 mais 0, 0, 7 mais 3, 10, deixo o 0 e subo 1, 2 mais 1, 3. 3.000 gramas, certo? Que é igual ao quê? A 3 quilogramas, ou seja, 3 quilos, certo? Vocês vão colocar aí. B. Quantos livros de O Pequeno Príncipe são necessários para igualar? Pode grifar aí a palavra igualar. Quantos livros de O Pequeno Príncipe são necessários para igualar a massa da caixa de livros de Monteiro Lobato? Nós já verificamos que a caixa com os livros de Monteiro Lobato equivale a 2,7 kg, certo? Bom, nós também verificamos que cada livro do Pequeno Príncipe pesa 300 gramas, certo? Então, de que maneira nós podemos descobrir quantos livros nós temos que colocar juntos? Quantos livros de 300 gramas nós temos que colocar juntos para que dê esse total, para que dê 2.700 gramas, né? Pensando aí, pessoal, se cada livro pesa 300 gramas, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somando, ok? Então, olha só, se eu colocar aí 300 gramas, o primeiro livro, tá? Mais um livro, mais 300 gramas. 300 mais 300, 600, né? Mais 300. 600, ó. 700, 800, 900. Então, 3 livros já são 900 gramas. Mais um livro. 900. 1.000, 1.100, 1.200. Certo? Mais um livro. 1.200, 1.300, 1.400, 1.500. Guarda aí. Mais um livro. 1.500, né? Já na cabecinha. 1.600, 1.700, 1.800. Bom, ainda não deu, né? Eu quero aí que se iguale a 2.700 gramas. 1.800. Mais um livro. Mais um livro de 300 gramas. 1.800. 1.900. 2.100. Ainda não deu. Mais 300 gramas. 1.800. Opa, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? 2.100. 2.200, 2.300, 2.400. Né? Ainda não deu. Mais 300 gramas. 2.400. 2.400. Opa, a Pro tá fazendo aí confusão. 2.400. Até aqui, ó. Se você for somar novamente, você vai ver aí, né? Que até aqui deu 2.400. Mais 300, né? 2.400 na cabeça. 2.500, 2.600,
2.700. Agora já deu. Então, quantos livros foram necessários para que o peso, ou seja, a medida de massa, ficasse igual à medida de massa da caixa de 8 litros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livros, né? Quantos livros? Então, nós vamos colocar aí. Opa, não é mais igual, 9 livros. Certo? Então, qual foi a operação que nós fizemos aí? Nós fizemos uma adição. Sim, nós fizemos a adição de parcelas iguais. Qual é a parcela que se repetiu? Foi a parcela 300, né? Quantas vezes nós colocamos o número 300? 9 vezes, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 vezes 300 é o quê? É igual a 2.700 gramas. Então, serão necessários 9 livros do Pequeno Príncipe para que a gente obtenha 2,7 kg. Tudo bem? Vocês conseguiram entender? Nós sabíamos o preço de o peso de um livro. E aí a gente quis saber de vários. Então, a gente utiliza aí a multiplicação. Mas nós usamos a adição. É o que eu quero que você memorize. Nós usamos a adição. E a adição de parcelas iguais também é a multiplicação. Vocês observaram, né? Utilizamos a parcela 300 9 vezes. Então, aqui nós temos 9 vezes 300. 9 vezes 3, 27. Acrescentamos os 2 zeros aí no final. Tudo bem? Então, vamos aí para a próxima página. Aula 2. Novos títulos são lançados na Bienal. Então, página 100 do nosso livro Aprender Sempre. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver e formular problemas matemáticos. Olha que legal. Em uma bienal ou feira de livros, é comum o lançamento de obras literárias. Número 1. Em um painel, os visitantes observaram informações sobre o lançamento de livros nos diferentes dias da Bienal. Então, se é uma feira de livros, né, uma exposição e venda de livros, novos títulos, ou seja, novos livros serão lançados. Então, durante 4 dias aí, houveram lançamentos, ou seja, livros novos, ou seja, títulos novos, foram colocados aí à venda. Então, vamos observar aí essas informações. Olha só. Dia 15/10, ou seja, 15 de outubro. Dia 15 de outubro, houveram 32 lançamentos. No dia 16 de outubro, 45 lançamentos. Opa, aumentou um pouquinho aí, olha, de 32, no dia seguinte foi para 45. No dia 17 de outubro, houve um aumento, né? 52 lançamentos de títulos novos. E em 18 de outubro, 38 lançamentos. Então, nesses 4 dias, qual foi o maior lançamento? Né? A gente observa que foi aqui no dia 17/10, dia 17 de outubro, certo? Bom, responda as questões utilizando estratégias de cálculo mental. Quantos lançamentos aconteceram nos 4 dias da Bienal? Então, nós temos aqui, pessoal, essas informações, nós temos que considerá-las, tá? Quando nós falamos em cálculo mental, né, as estratégias podem ser diferentes. Por exemplo,
A Pro pode usar uma estratégia e você utilizar outra, tá? Eu vou dar aqui o exemplo que eu utilizei, tá? Ou seja, que eu vou utilizar. Então, nós sabemos aí no dia 15, 32, no dia 16, 45, no dia 17, 52 e no dia 18, 38. Eu vou, primeiramente, para calcular mentalmente, eu vou juntar, né? Se eu quero saber os 4 dias, olha, quantos lançamentos aconteceram nos 4 dias da Bienal. Então, eu quero saber o quê? O total, o todo, certo? Sendo assim, o que eu tenho que fazer? Juntar, adicionar, somar, né? Eu vou somar primeiramente as dezenas. Então, eu vou colocar aqui, olha, são 3 dezenas mais 4 dezenas. Vou colocar aqui, olha, 3 dezenas mais 4 dezenas. Esse é o meu modo de calcular, você utiliza o seu aí. Mais 5 dezenas mais 3 dezenas. 3 mais 4 são 7, certo? Ó, já juntei as duas primeiras aqui, olha. 3 dezenas mais 4 dezenas são 7 dezenas. Agora, 5 mais 3 são 8. Então, 7 mais 8 são 15 dezenas. Ok? Deixa eu colocar aqui com D maiúsculo. 15 dezenas. Bom, 15 dezenas. Se uma dezena é 10, 15 dezenas é o mesmo que 150. Certo? Até aí, tudo bem? Agora, eu vou juntar as unidades, tá? Então, eu tenho aqui, olha, eu vou começar do número maior, não tem problema, tá? Quando é adição, não importa se você começa do maior ou do menor, o resultado não muda. Mas eu vou começar pelo maior para facilitar o meu cálculo, tá? Então, eu tenho aqui 8 mais 2. Espera lá. 8 mais 2, 8 unidades. Mais 2, 8. 9, 10. Puxa, então eu tenho mais uma dezena, não é? Então, eu posso acrescentar aqui, olha, né? 15 dezenas mais uma dezena, não é? Uma dezena não são 10 unidades? Então, olha só, 15 dezenas mais uma dezena é igual a 16 dezenas. Certo? Tá dando para entender? 15 dezenas mais 16 dezenas, então eu vou ter aqui um total de 160, certo? Então, eu juntei 8 unidades com 2 unidades, eu obtive mais uma dezena, por isso que aqui deu 16. Agora, eu vou juntar aqui, olha, 5 mais 7, 5 unidades mais 2 unidades. Então, eu vou ter o quê? 7 unidades, certo? Agora, eu calculo, né? Aí, olha, eu calculo 160 mais 7. Então, quantos lançamentos aconteceram aí nos 4 dias da Bienal? 167 lançamentos. Certo? Temos a resposta aí. Confira aí. B. Quantos lançamentos ocorreram a mais? Olha, vamos ficar atento aí com esse a mais. No dia 17, em relação ao dia 18 de outubro. Vou ler novamente. Quantos lançamentos ocorreram a mais
no dia 17 em relação ao dia 18 de outubro? Então, vamos verificar aqui. No dia 17, aconteceram 52 lançamentos, ok? No dia 18, houve uma queda no número de lançamentos, ou seja, diminuiu. Olha, no dia 18, tivemos aí 38 lançamentos. Então, no dia 17 houve um número maior. Quando nós lemos aí numa situação problema, a palavrinha a mais, temos que ficar bem atentos. Tem criança que começa a ler aí a palavra a mais, as palavrinhas a mais, e já faz uma continha de mais. Mas não é isso, galerinha. Nós temos que pensar que quando há uma pergunta que diz quantos a mais ocorreram, nós estamos fazendo o quê? Uma comparação. É isso aí. Vamos comparar, vamos observar qual foi a diferença no número, tá? Então, observamos que no dia 17 foram 52, ok? 52 lançamentos, enquanto que no dia 18 foram 38. Como é que eu descubro a diferença? Calculando o quê? Uma continha de menos. Quando a gente compara resultados, valores, números, nós temos que utilizar a subtração. Se eu juntar, pense bem, vai dar um número que nem está escrito aqui, né? Se eu juntar, olha só quantos lançamentos ocorreram a mais no dia 17. Então, eu não posso juntar, eu tenho que subtrair. Então, o que nós podemos fazer aí? Nós podemos, então, armar a nossa continha, certo? Você pode utilizar aqui o cantinho para você fazer, olha. 52 menos 38, certo? Então, nós vamos sempre começar pelas unidades, tá? Unidade, dezena. 2 unidades não pode tirar 8. Então, nós vamos pedir ajuda aqui para a dezena. Nós temos 5 dezenas. Vai emprestar uma? Sim, então vai ficar com 4. Sim, passou uma dezena para cá, aqui passou a valer 12. Então, 8 na cabecinha. Para chegar no 12, 8, 9, 10, 11, 12. São 4. 3. Para chegar no 4, é 1. Falta 1, tá? Então, qual foi aí a diferença? Ou seja, quantos lançamentos ocorreram a mais, né? Então, a gente verificou que 52 menos 38 é igual a 14. Então, foram 14 lançamentos a mais no dia 17 de outubro. Ok? Se no dia 17, os lançamentos ocorreram em 2 salões. Em um deles, foram lançados 28 livros. Quantos lançamentos ocorreram no outro salão? Bem, vamos ler novamente. A gente tem que entender as informações que foram dadas para nós, tá? No dia 17, os lançamentos ocorreram em 2 salões. Em um deles, foram lançados 28 livros. Quantos lançamentos ocorreram no outro salão? Bem,
Se nós sabemos que o total de lançamentos foram 52, olha só, no dia 17 houveram 52 lançamentos, ok? Mas esses lançamentos foram feitos aí em duas salas diferentes. Na primeira, foram lançados 28 livros. Quantos livros foram lançados no segundo salão? O que nós temos que fazer? Bem, se na primeira sala houveram 28, nós já sabemos. Então, nós temos que subtrair, nós vamos tirar essa quantidade de lançamentos para que a gente descubra quantos livros foram lançados no segundo salão, tá? Então, nós vamos pegar o total de lançamentos. Tá aqui, professora, 52 lançamentos. Então, nós vamos o quê? Subtrair, tirar esses 28 livros que foram lançados na primeira sala. O que vai sobrar, galera? O que vai sobrar? Vai sobrar a quantidade de livros que foi lançada na segunda sala, ou no segundo salão, certo? Então, vamos verificar aí. Vamos armar a continha. Olha só, se nós basearmos nessa continha aqui, olha, no problema anterior, nós fizemos 52 menos 38. A gente obteve o quê? 14, certo? Se nós agora vamos calcular 52 menos 28, então nós vamos tirar 10 a menos, certo? Será que aqui, no resultado, nós vamos obter 10 a mais? É muito lógico, né? Se nós tiramos 38 e obtivemos 14, se nós tirarmos 28, o quanto nós vamos obter? Vamos conferir aí, olha só. 52 menos 28. Opa, ficou meio fora aqui, ficou feio, né? Tenta fazer caprichadinho aí, a Pro tá tentando, mas aqui é um pouquinho difícil escrever dessa maneira, mas tudo bem. Olha só, 52 menos 28. Então, vamos observar aí. O total de lançamentos é o número maior que nós colocamos em cima. E nós vamos subtrair, nós vamos tirar os 28 livros que foram lançados na primeira sala, ou no primeiro salão, tá? Começamos pela unidade, né? 2 tirar 8 não dá, vamos recorrer à dezena. 5 dezenas, vai tirar uma para emprestar, vai ficar 4. E vai passar uma dezena para cá. Agora, nós temos 12, né? 8. Para chegar no 12. 8 na cabeça, 9, 10, 11, 12. 4. 2 para chegar no 4. 2, 3, 4. Olha que legal, pessoal, se confirmou o que eu falei. Lembra que eu disse que aqui, na continha anterior, nós tínhamos 52 e tiramos, subtraímos 38. Então, ficou o quê? 14. Aqui, nessa outra continha, nós fizemos 52 menos 28. Observe que houve aqui uma diferença de 10 livros, certo? Então, se foram 10 livros a menos que foram retirados, então é muito lógico que nós vamos contar com 10 livros a mais, né? Então, quantos lançamentos ocorreram aí no outro salão? Olha aqui. Ocorreram, então, 24 lançamentos no outro salão. 24
lançamentos, o outro salão. Ok? Deu para entender? D. Elabore um problema que possa ser resolvido com os dados apresentados nesta atividade. Né? Bom, nós temos que pensar aí, utilizar, então, essas informações aí que foram fornecidas, tá? O que nós podemos aí perguntar? Nós podemos perguntar, vamos elaborar aí, olha só. Quantos livros vai ficar muito pobrinho. Vamos fazer uma outra aqui, olha. Se compararmos os lançamentos, vamos caprichar um pouquinho aí na nossa escrita, né? Os lançamentos do dia 15 e dia 16, de quanto foi a diferença? Interrogação. Então, vamos observar aí, olha, a escrita também deve estar correta, tá? Vamos lembrar aí que no som nasal de em, on, né? O M nós usamos antes de P e B e o N antes das outras consoantes. Então, olha aqui, nós temos comparamos, lançamentos, quanto, diferença. Então, escrevam aí direitinho. Se compararmos os lançamentos do dia 15 e 16, vamos tirar essa palavra dia. Os dias, vamos colocar aqui no plural, olha. Dos dias 15 e 16, de quanto foi a diferença? Então, vamos analisar aí, pessoal. Se no dia 15 foram lançados 32 livros e no dia 16 houveram 45 lançamentos, como é que nós calculamos a diferença aí? Né? Nós já verificamos que a diferença ela é calculada, né, a partir de uma subtração. Então, vamos verificar qual foi o dia de maior lançamento entre os dias 15 e 16, tá? Bom, no dia 15, 32, no dia 16, 45. Então, nós vamos o quê? Colocar 45 em cima, tá? E o 32 embaixo, porque 45 é maior que 32, ok? Então, vocês vão armar aí a continha. Vamos armar a continha. 45, que foi o dia, entre esses dois dias, foi o dia de maior lançamento, né? Entre esses dois que nós estamos comparando. Menos 32. Então, vamos começar aí, olha, pela unidade. 2 para chegar no 5. Ou 5, tira 2. 3. Ok? 3 para chegar no 4. Ou 4, tira 3. 1. Se compararmos os lançamentos dos dias 15 e 16, de quanto foi a diferença? Então, a gente vem,
A gente descobriu aí que a diferença foi de 13 livros, ok? A diferença foi de 13 livros. Então, você coloca aí. A diferença começa com letra maiúscula, pessoal. Eu digitei errado aqui. A diferença foi 13 livros. Bom, nós conseguimos aí perceber que no dia 16, como foi o de maior lançamento, comparando os dois, tá? Então, no dia 16, teve 13, lançaram 13 livros a mais que no dia 15. Tá bom? Espero aí que vocês tenham compreendido, tá? A nossa atividade de hoje, ok? Qualquer dúvida, eu estarei aí na sala de aula amanhã para tirar as dúvidas com vocês. Tudo bem? Então, tenham todos uma excelente tarde, continuem estudando. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.